Fala pessoal, professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos avançar com as funções. Como tínhamos visto no nosso curso de lógica de programação, as funções são muito interessantes, elas nos ajudam bastante, principalmente em partes do nosso sistema em que a gente precisa repetir determinada tarefa, determinada rotina. Então a gente cria uma função que faz aquilo, ou que faz a soma, que calcula uma média, e sempre que a gente precisar no nosso sistema, a gente chama aquela função, tá? Para poder e executar aquela determinada operação, ao invés de eu ter que repetir todo aquele trecho de código. Uma vez que se eu fico repetindo trechos de códigos no meu programa e de repente eu precisar mudar alguma regra, mudar alguma coisa, eu vou ter que ir em várias partes do meu código, do meu programa, tá? Para poder fazer essas alterações. Então veja, a gente para definir uma função no Python, a gente utiliza essa palavra reservada def. Vamos dar um nome para a nossa função, então vou colocar média, abro e fecho parênteses, isso é o padrão. E o que acontece com esses parênteses? Eu posso ou não passar alguma coisa aqui. Isso significa o que a gente chama de parâmetros. Quais são os parâmetros que a minha função recebe para efetuar determinada operação? Então, se, por exemplo, eu tenho uma função que não precisa de nenhum parâmetro para ser executada, por exemplo, eu não preciso receber nenhum número, eu não preciso receber nada, então eu abro e fecho parênteses, coloco dois pontos, e aí o que a gente estava fazendo assim, ó? Até nós tínhamos feito com um print, e eu vou colocar aqui, ó, olá mundo. Ok, fiz a minha função, e aqui embaixo eu posso simplesmente fazer assim, ó, chamar a função média, tá? Desta forma assim, ó, chamei a função média. Vamos executar. Aqui está, olá mundo, tá? Porém, essa não é a melhor forma de trabalhar com função. A função, na verdade, ela sempre vai retornar alguma coisa, tá? Então a gente evita de imprimir resultados aqui dentro da função. E sim, vamos utilizar uma outra palavra que é o return, tá? Então a nossa função vai retornar alguma coisa. Então, como eu coloquei média aqui, se eu quiser calcular a média entre dois números, eu vou precisar que a minha função receba esses dois números, sejam eles quaisquer. Então, a gente dá nome de variáveis aqui, como se fossem variáveis, N1 e N2. Eu vou receber dois números, não importa quais sejam, e então eu tenho essa função média recebe dois parâmetros. O primeiro é o N1 e o segundo parâmetro é o N2. Eu separo esses parâmetros por vírgula, tá vendo? Desta maneira aqui. E eu posso simplificar, poderia fazer assim, ó. Média é igual a N1 mais N2 dividido por 2, certo? Dividido por 2. E aí, como eu disse, nós fazíamos assim, né? Print média, mas agora as nossas funções elas retornam o valor, porque aí quando a função retorna, eu posso fazer outras coisas com esse valor. Se minha função ela já dá um print de cara, eu não vou conseguir receber aquele valor e fazer outras tratativas caso necessário, tá? Então, ó, eu vou retornar média. Então eu posso fazer operações aqui e depois só retornar o resultado, tá? E eu não vou conseguir retornar mais de um resultado, eu só consigo retornar um resultado. E aí eu posso fazer desta forma, como eu poderia abreviar o meu código e já fazer direto. Então eu só retorno, já retorno o cálculo, ok? Eu já ganho uma linha aqui. Então eu retorno o cálculo direto. Desta maneira, ó, se eu colocar aqui
chamar minha função média e passar 10 e passar o outro valor para que seja efetuado a média entre essas duas notas, quando eu executar, não aconteceu nada. Por quê? Porque essa função média ela retornou um valor, tá? Mas em nenhum momento eu pedi para imprimir na tela, ok? Então, por exemplo, se eu der um print agora nessa função, ó, então print nessa função, vou executar e agora está aqui o resultado, ó, 9,5. Se eu mudar os valores aqui, ó, quando eu executar, já está funcionando a nossa função. Bacana, né? Isso nos ajuda, ó, por exemplo, eu tenho a função que calcula a média. Agora eu quero saber se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Então vamos tornar isso aqui dinâmico, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, N1 do tipo float, input, opa, não tem, input, informe a primeira nota. E vou repetir o mesmo processo com a segunda nota. Nesse momento aqui, pessoal, esse N1 aqui, ó, ele não tem nada a ver com esses aqui, tá? Podem ser nomes diferentes. Vou até colocar aqui, vou colocar nota 1 e vou colocar nota 2. Nota 2, informe a segunda nota. Esses parâmetros eu criei para que eu pudesse criar minha função, para que ela tivesse uma utilidade. Tá? Então, coloquei N1, mas poderia ser qualquer nome. Tá? Quando eu chamo a minha função, quando eu chamar a minha função aqui embaixo, ó, agora eu vou chamar a função média e vou passar nota 1, nota 2. Chamei a função média, então, como eu passei nota 1 e nota 2, esse primeiro valor refere-se a N1 e esse aqui refere-se a N2. Tá certo? Só que, ó, desta forma não vai acontecer nada. Eu vou digitar as notas, chamei a minha função média, ela retornou o valor, mas eu não fiz nada com esse retorno desse valor. Então, o que a gente pode fazer? É armazenar o retorno dessa função em uma variável, tá? Então eu poderia ou fazer direto, tá? E aí o que você achar que é melhor, por exemplo, fazer if se média de nota 1, né, que vai retornar, o que ela retornar daqui, for maior ou igual a 7, então eu vou mostrar que o aluno foi aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, reprovado. Vamos executar aqui. Informe a primeira nota, 9. Informe a primeira nota, a segunda, 8. Então, ele já retornou, tá? E aí, por exemplo, qual que é a vantagem de eu armazenar isso aqui em uma variável? Por exemplo, se eu quiser mostrar a nota agora, a nota dele e a mensagem, né? Então, vamos fazer desta forma, ó. Eu vou colocar aqui a média. Então, ó, essa média aqui é variável, tá? Toda vez que eu coloco nome e igual, eu estou fazendo uma variável. Essa outra média aqui refere-se à função. Então, cuidado para não confundir. Por esse motivo que eu estou utilizando as duas palavras iguais, tá? Então, aqui é a média da minha função que eu estou chamando, abrindo os parênteses. Essa média aqui refere-se à variável. Então, agora eu vou fazer se média maior ou igual a 7, aprovado. E aqui eu vou concatenar, então, aprovado, sua nota é 2 pontos, vou colocar aqui, ó, utilizar o format, e agora eu consigo passar média. E aqui a mesma coisa. Sua nota é ponto format e passar a média. Vou executar. Então a primeira nota 8, a segunda 6. Aprovado, sua nota é 7.
Vamos ver aqui, primeira nota 5 e a outra 6. Reprovado, sua nota é 5,5. Então veja como é bacana trabalhar com funções, né? Eu espero, coloquem na prática aí, espero que você tenha entendido como funciona e eu te vejo então na nossa próxima aula.